Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre a sequência animadora do Internacional no Brasileirão e as estratégias do Grêmio até o final de 2024. Mas antes vou apresentar meus queridos amigos e colegas Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro, e aí, Antônio, mais uma semana, e olha, acho que é a segunda vez no ano que eu vou dizer isso, mas semana de vitória de Grêmio Internacional, as coisas estão mudando por aqui. Olá, Lucas, Pedro, todos que acompanham. Cara, tu vê que o momento do Inter não é bom quando tu fala assim a sequência animadora, e são 2 jogos apenas, e não são nem 2 jogos com vitória, então assim, é animador mesmo, eu concordo contigo, mas isso só reforça o momento do Inter, né, e enfim, a gente vai falar aí sobre esses 2 jogos contra o Cruzeiro. Né, na Copa Inter-Cruzeiro, o Inter foi campeão, porque venceu o primeiro jogo, né? Venceu o primeiro jogo, segurou no segundo e venceu. E também vamos falar, né, sobre a atuação criminosa do árbitro de ontem, que eu nem lembro o nome, porque se eu lembrar eu vou odiar ele pro resto da minha vida. Bruno Arleu. Perfeito. Agora eu vou odiar o Bruno Arleu pro resto da minha vida. Eu já tinha aqui, a gente vai falar mais disso. Nesta próxima quase 1 hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você acompanha o Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Instagram também, @hattrickoficial. O Internacional conseguiu 4 pontos de 6 contra o Cruzeiro e subiu para a 11ª colocação do Brasileirão. Segue o líder da parte de baixo. Dentro da segunda página. Dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. Já é algo a se destacar, mesmo que a busca seja pelo Brasileirão. Pela vaga na Libertadores. Com 29 pontos para o Colorado, a distância para o G6 diminuiu para 10 pontos e para o G4 são 15 pontos. Para a zona de rebaixamento, 7 pontos. No primeiro jogo, o Inter recebeu o Cruzeiro no Beira-Rio e com um gol de Borré venceu por 1-0. Depois, no Mineirão, empatou em 0-0 em uma partida que jogou com 1 a menos por cerca de 70 minutos e teve um pênalti defendido por Antony, que substituiu o suspenso Rocher. Vamos começar falando da polêmica, pois neste último jogo lá em Minas, o juiz Bruno Arleu de Araújo, se tu quiser pesquisar, te dei o nome completo. Obrigado. Distribuiu ao todo 7 cartões amarelos e 1 vermelho em 11 faltas marcadas para o Internacional. Isso foi uma coisa até que o Roger reclamou depois do jogo, né, a falta de critério para as decisões da arbitragem. O Inter jogou contra o Cruzeiro e contra a arbitragem? Com certeza. No jogo de ontem, o Inter jogou contra 12. 13 porque a torcida do Cruzeiro é muito cativante também. É uma torcida que se fez presente, apoiou o time, enfim, foi muito bem a torcida do Cruzeiro. Acho que foi o segundo melhor em campo, só não ganhou do Antony, infelizmente. Felizmente, na verdade, né, pra mim. Mas, cara, sim, eu acho que a arbitragem do Bruno Arleu foi tenebrosa. Mas, assim, não coloco a culpa só nele. Coloco a culpa na arbitragem brasileira no geral. Porque, por exemplo, o lance que o Rohel é expulso, cara, vamos ser sinceros. Mas ele já tinha o amarelo, aquilo não é falta. Só que, se um árbitro no Brasil usa aquilo como falta, ele dá margem para outro árbitro usar. Porque aí entra a questão do critério. Poxa, se ele deu ali, como é que o outro não vai dar? Mas no VAR. Gente, no VAR, em câmera lenta, qualquer mãozinha na cara vira um cotovelaço. Então, assim, vendo o lance ali no momento, não foi pênalti. Não foi falta. Não foi nada. A primeira? Não, o lance do Rohel que ele é expulso. Tá. Não é nada. Ele levanta o braço para se apoiar e aí a cara do Caio Jorge vai de encontro. Assim, ó, com todo respeito. Ele levanta o braço, dá todo o tempo do mundo pro Caio Jorge virar a cara, fazer o que ele quiser. E não, na minha visão, não foi lance para vermelho. Não foi, muito menos para amarelo também. Agora, o lance do pênalti do Valência é um lance que até agora não existe uma imagem conclusiva de que a bola tenha batido na mão dele. Que isso, cara? Não existe. Não existe uma imagem conclusiva. Hoje vai ser um bom dia de de debate. Se vocês quiserem mostrar, me mostre, mas não existe. No jogo, cara, quando o juiz marca o lance, ele bota uma imagem no VAR para ele ver. E a imagem que mostra, simplesmente o cara troca para outra imagem em que parece que a bola muda de curso e ela não muda. Só que o ângulo faz... Assim, eu juro por Deus, cara.
O Lucas Sena tá até passando mal com isso que você tá falando. Vocês sabem como eu sou um cara que eu sou... Íntegro. Não sou clubista como eu já fui há muito tempo. Mas assim, ó, o lance não tem conclusão nenhuma de que a bola bate na mão do Valência. Não tem. Não tem aquele... Ai, mudou muito de curso. Não tem. Beleza. Marca o pênalti. Aí o seguinte... É mais escandaloso do que eu pensava, então. Pra mim é. E aí o principal também é o seguinte. A partida de ontem serviu meio de cobaia da arbitragem. Pra aquela tal nova regra. Que é basicamente o quê? Agora quem pode conversar com o árbitro é o capitão. Não foi o que a gente viu, né? Todo mundo conversou com o árbitro ontem dos dois times. Isso já é meio comum, né? Já é meio comum. Na Europa. Já é meio comum. Só que daí, por exemplo, o mercado, como o capitão do Inter ontem, foi conversar com o árbitro deu amarelo pra ele. Sendo que ele era o cara que podia conversar. Aí depois o Inter fazia as trocas, pra, por exemplo, o Fernando poder falar com o árbitro, e ele ia lá e amarelava. Então, assim, falta de critério total. Fora que qualquer coisinha ele dava amarelo. E pros caras do Cruzeiro ele não deu, né? Então, assim, hoje ativei o modo colorado mesmo. E falo, cara, foi roubado e vencemos o jogo, porque foi um empate. Foi um empate contra a arbitragem, contra a torcida. Vencemos o confronto. E, enfim, o Antony jogou muito, foi melhor em campo. Tô fascinado, por favor, eu quero Cara, a eu tua acho versão. que realmente o Inter foi prejudicado, mas... Assaltado. Mas não chega a ser nesse nível também. Porque o toque de bola, no meu ver, na imagem, o toque de mão existe do Valência. O ponto é, desvia na coxa do Valência ou não antes. Porque, no meu ver, a bola toca no braço do Valência. E aí, se desvia na coxa ou mão, na coxa antes da mão, tem o aval da regra, que um desvio do próprio jogador anularia porque mudaria a trajetória da bola em um curto espaço de tempo e, enfim... Quanto ao lance do Rogel, eu também acho que não é para cartão vermelho direto, mas apesar de que, como explicou o Antônio, no critério utilizado no Brasil, por muitas vezes, um toque na cara, uma malandragem do atacante vai ser vermelho direto por fraqueza dos árbitros, digamos assim. Mas eu acho que a grande falta de critério da partida de ontem, eu não sei o número exato, mas eu tenho certeza que são mais. O Cruzeiro cometeu mais faltas que o Inter. E o Inter foi penalizado com 8 cartões, né? Isso. O Cruzeiro, Vou se não até me engano... confirmar que os do Cruzeiro Se não me engano, tem, o Cruzeiro mas... foram 2 cartões amarelos. 2 cartões. E o Inter foram 8 cartões, 7 amarelos e 1 vermelho. Em 11 faltas. O Inter fez 13 faltas e o Cruzeiro 12. Aí, ó. Só que o Inter tem 7 amarelos, 1 vermelho, e o Cruzeiro tem 2 amarelos. Só pra... De onde tu pegou esse dado? Eu peguei do Google. Estatísticas do Google. Esses 11 que eu falei eu tirei da GZH. Pois é. Mas às vezes Só a gente... se mudou, As faltas dar uma confundem. conferida aqui. Mas é isso que eu acho que é o mais esdrúxulo, porque a falta de critério estava sendo aplicada no jogo. Faltas, vamos dizer, iguais, de critério igual, não era aplicado o cartão pro Cruzeiro, como era aplicado o cartão pro Inter. Até a falta do Fernando, claro, no meu ver é uma falta para cartão, mas a gente viu se repetir 1, 2 vezes em ataques do Inter por jogadores do Cruzeiro e não teve o mesmo impacto no jogo. O juiz não aplicou. Então, eu acho que isso é o ponto da grande reclamação. E claro, a expulsão do Rogel, que muda o jogo, é um lance de pura interpretação, que eu não daria o cartão vermelho, mas a gente vê árbitros no Brasil aplicarem o cartão vermelho. No meu ver, se assemelha muito a uma discussão que a gente já teve aqui, que foi a expulsão do Gustavo Nunes contra o Corinthians, que ele salta com o braço aberto, o jogador do Corinthians salta depois, acaba acertando. Em ambos os casos, o jogador é expulso. Em ambos, eu vou dizer que eu não acho que fosse para expulsão, mas é um critério que é aplicado pelos árbitros no Brasil, que, enfim, não tem muito como se explicar. Se for pro VAR, ele vai expulsar igual, porque em câmera lenta parece uma agressão, e não é assim que tem que ser visto. E o lance do Rogel é o lance que muda o jogo. Porque, cara, o Inter jogou depois 2/3 da partida com um jogador a menos. E é um lance, como eu falei, não é um lance para falta. Não é. Se a gente for apitar toda vez que o jogador encostar a cabeça no braço do cara, pô, daí não vai estar para jogar futebol mais. É uma questão lógica, gente. Assim, ó, o jogador, quando ele vai, enfim, proteger a bola, ele levanta o braço. É uma questão lógica. O Caio Jorge é muito menor que o Rogel. Então é natural que o braço dele alcance a cabeça do Caio Jorge. Então, na minha visão, assim, ó, cara, é o que eu falei. Não sou uma pessoa clubista. Não foi falta. Não foi falta. Aquilo muda o jogo. O árbitro, depois, ele perde a partida. Ele já começou nervoso, dando um monte de amarelo.
O Inter tinha 2 amarelos, eu acho, com, sei lá, 15 minutos de jogo. E aí, depois disso, ele perde a mão do jogo. Tudo ele apitava, tudo ele tentava compensar para um lado, compensar para o outro. E o Inter não conseguiu jogar mais. Não conseguiu. Com 1 a menos, se com 11 contra 11 já era difícil, por ser na casa do Cruzeiro, enfim, o time qualificado que é, imagina depois que perdeu um jogador, perdeu um zagueiro. Né? E aí teve que baixar um meia, te trocar esse meia, perde criação, perde um defensor. Não tinha como. Mas enfim, e é como eu falei, é um ponto, mas é um ponto com gosto de vitória. Dado todo o contexto, eu acho... a tua opinião? A minha opinião... Eu vou dar agora. Ah, tá. Dado todo o contexto, ficou estranho mesmo. Os amarelos, essa regra do capitão eu entendo, eu acho até legal, só que ela não funciona, cara. Eu acho que ela tem que ser aplicada. Mas não vai funcionar no Brasil, cara. Se tu pode Mas ficar trocando de capitão pra Gente, capitão, isso nunca eu vai acho- funcionar eu se acho que- seguir assim, Não, cara. isso até é bom, porque daí o que acontece? Vai sempre um cara. Pelo menos isso. Vai sempre É um isso. cara. Só que eu acho, sendo bem sincero, isso não vai dar certo. Ajuda a organizar, mas Não, eu também não. Gente, mas isso eu- não vai dar certo. Na partida de ontem, por exemplo, se o juiz quisesse mostrar essa autoridade, Não tinha ele ia ninguém. ter que expulsar todo mundo. Mas eu acho que esse que é o ponto. A gente tem que chegar num momento que seja tão disciplinado quanto a Europa. É, mas... Que seja pré-definido, ó. Quem vier vai tomar cartão amarelo. E se vier, tem que tomar. Porque aí sim, com a punição, os times vão aprender. E é o ideal. É o ideal mesmo. Só que daí, pra isso dar certo, a gente vai precisar também de um reforço da arbitragem. Não, Porque, cara, tem lances, como esses lances ontem, é impossível não se revoltar. É impossível, impossível, sabe? E aí, é um erro da arbitragem. Mas aí, é como o Lucas falou, a gente precisa ter essa disciplina, precisa, enfim, ajustar tudo isso, mas ao mesmo tempo os árbitros precisam ser mais confiáveis e mais convictos. Não pode ter, qualquer coisa joga pro VAR. Não, tem que ser convicto. Foi, não foi, e é isso. do Rorreu. Eu com certeza não foi pra vermelho direto, mas eu acho que valeu um cartão amarelo. Se vocês me permitem ter essa ideia. Pô, tu tá com a camisa do Cabuloso aí embaixo, né? Não, cara, que isso. Eu acho brincando, que... tô Mas não, eu entendo Não, que é passivo, assim como é passivo, assim, ó, como se não sim, tivesse, eu também não ia achar um absurdo. Vermelho direto não existe. Eu até tava vendo na hora, eu achei que ele tinha se enganado. E talvez até tenha, mas enfim, isso daí é só mais uma falha da arbitragem. Do pênalti do Ener Valencia, eu não tinha pensado nisso que o Lucas falou, da coxa, tu falou, de bater. Me deu a sensação de que bateu na coxa dele. É bom, aí, não, vendo agora eu me lembro que foi assim também. Mas assim, que bate na mão, pra mim é claro que bate. É, pra mim é claro Pô, também. pra mim, eu não consegui ter essa clareza ainda. Posso vir a ter, mas Entendi. eu ainda não consegui. A minha dúvida é se... aonde E na coxa eu tenho quase própria certeza que bate. Dele do que... Quase certeza. Mas daí anularia. Não. Depende muito do critério do árbitro. E aí entra outro problema, cara. Isso não... Essa história de critério do árbitro não pode existir. Não Isso pode não mesmo. pode Eu também existir. acho. O árbitro, Torna muito subjetivo. o árbitro né? ele tem que ser Suscetível a- cada vez mais um robô. Sabe? E é Como é? mesmo. Não dá, cara. Porque o braço tá aberto, daí o Anderson Daronco vai dizer que não e o Bruno Arleu vai dizer que sim. Não. Os dois têm que dizer que sim ou os dois têm que dizer que não. Porque isso aí. daí, calhou de no jogo decisivo do campeonato o árbitro que tá no meu jogo dizer que não e o teu dizer que sim. E aí isso muda o rumo do campeonato, não tem como. Tem Isso que não ser pode igual pra existir todo mundo. mesmo. Pra mim tinha que ter uma regra muito bem definida de Exatamente. bolas na mão dentro da grande área. Assim, ó, se bater na mão, com exceção de braço colado, deveria ser pênalti. Exatamente. Porque Sim, se for mudar, tá interferindo diretamente no lance capital. Se a bola tá dentro da área, é um lance capital, gente. Essa Então, história do critério da arbitragem aí, ó, é muleta pros caras fazer coisa errada. Se o cara não tiver com o braço à frente do peito, lateralmente colado ou nas costas, então é e penal. mais uma vez no Ener Valencia o cara não tem um minuto de Tá com paz, sorte. né? Tá com sorte. Não, e ele fura a bola ainda. Inacreditável, né, cara? É Não. incrível. É E tu inacreditável. vê. Não, e o movimento dele, cara, o que é aquilo? Ele faz a perna e o braço, parece uma claquete. Não, e tu vê que, mais uma vez, ele começa a rir e não é de constrangimento, é de desespero. É o Coringa a cara que consumindo ele o corpo faz dele. de novo. Cara, a gente eu falei que ele precisava ficar no banco. Eu acho, cara, que ele tem que ficar um tempo fora dos gramados e agora ele vai ter... Não sei se ele já foi convocado oficialmente, mas ele vai ir pra seleção. Mas não vai parar. Não vai parar. Vai parar pra... Não, tudo bem, mas ele não vai parar de jogar, entende? Sim, Tipo, ele vai seguir jogando, cara. Eu não sei. Na Copa América também, no primeiro jogo ele foi expulso, né?
E ele erra um pênalti contra a Argentina, né? Sim. O Equador podia ter eliminado. O Equador podia ter eliminado a Argentina. Não é só no Inter isso. É dele, cara. Ele precisa de um tempo pra descansar e quanto mais demorar, mais tempo ele vai precisar. Me anima a volta do Alan Patrick, porque é o jogador que mais entende ele. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro que o Inter ganha, né, o primeiro, tem um lance ali do Alan Patrick que acha uma bola pro Valência, que é o típico lance de sintonia dos dois, sabe? Que a gente via muito ano passado, assim. O Alan Patrick sabe a movimentação do Valência e o Valência sabe o estilo de passe do Alan Patrick. Então ele infiltra na defesa, o Alan Patrick passa a bola entre os zagueiros e na conclusão dali do Valência, né, que ele costuma sempre dar um chutaço na frente do goleiro, ele resolveu tentar encobrir o Cássio e daí não deu certo. Talvez se ele tivesse optado pelo chutaço ele teria feito. A gente falou agora das faltas, mas o Caio Jorge teve o retorno dele com o Antony. O Antony defendeu o pênalti com os pés e no rebote salvou o Inter de tomar o gol que provavelmente, dadas as circunstâncias, seria o gol da vitória. E foi do Matheus Pereira. A finalização muito mais difícil do que a do pênalti, né? Ah, com certeza. Até a defesa mostrou isso. Me surpreendeu o Caio Jorge bater o pênalti nesse time. Eu também, Cruzeiro. cara. Eu também. Me pareceu muito aquela coisa do tipo, ele tá... Muito tempo sem fazer gol. Ele não fez gol ainda, né? Desde que ele chegou. Então é tipo, vamos botar ele pra bater pra tirar essa pressão do cara, sabe? E não foi. Ele era do Santos, né? O Grêmio deu uma carreira pra esse cara. Cara, esse jogo aí é um dos negócios mais inexplicáveis da história. O Grêmio foi 4-1? 4-1 nas quartas de final da O Libertadores. Grêmio toma um gol com menos 1 segundo de jogo. 12 segundos. Não tinha nem começado. A bola sai no meio, o GPR vai recuar pro David Braz. O David Braz tá fora de posição. E aí, o Caio Jorge ganha na velocidade da lembra? bola do David Braz, tira do Vanderlei e faz o gol 1-0. E o Grêmio tinha empatado ainda em 1-1 na Arena. Mas me surpreendeu que o Jorge bater porque o Cruzeiro jogou uma disputa de penalidade semana passada contra o Boca. E eu até comentei, cara, foram os 5 melhores pênaltis de uma equipe que eu já vi. O Cruzeiro bateu todos os pênaltis muito consciente, muito forte nos cantos. Foi 5-4. O Cruzeiro converteu todos com ésima perfeição. E daí eles botaram Caio Jorge pra bater. E ele fez aquilo lá. O Inter, né? Às vezes a gente tem que ter sorte. A gente viu o Antony defender o pênalti e todo o time ia lá abraçar ele, animado. Mostra que tá todo mundo unido, independente dessas dificuldades. Mas o que mais que dá pra destacar do Inter nessa sequência contra o Cruzeiro? O Borré fez gol. E, cara, foi uma baita jogada do Fernando. Quem que dá o passe pro Borré? O Bruno Tabata. O Bruno Tabata. Foi uma baita jogada desses três. Tem outra coisa também que com a expulsão do Rohel, o Inter teve que saber se virar sem o Gabriel Carvalho, que estava sendo ali o destaque do time. Tem mais alguma coisa? Ou o que vocês acham disso? Eu acho que é isso aí mesmo. E eu acho que foi certa a saída do Gabriel, porque assim, em jogos como o de ontem, que o Inter, depois que fica com a menos, só tinha como buscar o gol no contra-ataque, tu precisa ter um cara rápido. Então o Wesley não podia sair em hipótese alguma. O Bruno Tabata é um cara mais técnico, é experiente. Então, assim, acaba sobrando pro Gabriel Carvalho. Não dá pra tirar um dos volantes também, porque daí o time ia perder a parte defensiva e a saída de bola. E no fim a gente viu, não fez diferença nenhuma, né? O Inter não atacou, não conseguiu atacar, não conseguiu levar perigo. Mas a verdade é que, enfim, foi um bom resultado dadas as circunstâncias. Agora, quanto ao primeiro jogo, eu acho que foi um jogo muito bom do Inter. Talvez tenha sido, talvez não, foi o melhor jogo do Inter com o Roger, né? Ainda que não tenha sido muito bom, mas o Inter conseguiu sufocar o Cruzeiro, conseguiu ser melhor que o Cruzeiro durante 75 minutos da partida, vamos lá, por aí. E conseguiu criar, né? Isso que é importante. O Borré perdeu algumas chances, é verdade, mas insistiu e conseguiu o gol numa boa jogada, como tu falou. O Fernando deu uma cara nova pro Inter. Tinha essa ideia de, o Fernando e o Thiago Maia juntos vai deixar o time lento, não vai dar certo. Eu gostei. Dá uma segurança que o Inter precisa. Acabou aquela história de que o Inter vai golear todo mundo, que é a seleção, não sei o que. Agora o Inter tem que ganhar de 6-0 e já importa. E pra ganhar, como o Lucas sempre diz, né? É bom tu ter uma defesa forte. Porque daí tu consegue ganhar a partida de forma mais fácil. E, enfim, acho que deu certo. O Fernando, pra mim, é o mais regular do time do Inter. Deu um baita passe pro Bruno Tabata, que também é bom jogador, tem que ficar no time titular. E o Borré, no momento certo, na hora certa, finaliza muito bem. Enfim, no mais é isso. Acho que o primeiro jogo ali deu um ânimo maior pro time. Agora esse empate com gols de vitória da mesma forma. E aí o próximo jogo agora a gente precisa ficar na expectativa aí. Eu acho que o retrato é esse. O Inter melhorou mais uma vez, numa semana parada para jogar contra o Cruzeiro, melhorou. Venceu dominando
posse de bola, propondo o jogo, diferente das outras vezes que o Inter não mostrava a criatividade pra gente. E esse domingo foi diferente, conseguiu e foi soberano diante do Cruzeiro, fez poderia ter feito mais. E eu acho que esse é o grande ponto da partida, e eu já comentei com o Antônio isso, do Fernando. A gente já vinha falando que o Fernando tinha que ser titular do Inter, porque agregava em qualidade. E qualidade também, não só em marcação, mas como num passe que ele encontra pro Bruno Tabata, gerando a oportunidade e o gol do Inter. Então, é aquela tese, os melhores têm que jogar, não importa se tu vai jogar com 2 volantes, se tu vai jogar com 2 meias de criação, são 2 funções que tu não vê muito juntas no futebol, mas os melhores têm que jogar. O Fernando é um dos melhores jogadores do Inter, ele tem que estar entre os 11 iniciais. Esses jogos, assim, que são, pra não dizer roubados, mas... Roubados. Prejudicados. Que ajuda, pra mim, inevitavelmente ajuda a unir a torcida do time, sabe? Isso é uma coisa que o Inter também estava precisando. Além dos resultados, de algo a mais, assim, mesmo que, não é legal, né, tu ser prejudicado, mas no fim acaba sendo bom, porque tu vê todos os colorados, assim, realmente apoiando o teu time, falando, foi roubado, não sei o quê. Bem legal pra vocês. É dar essa união, até porque o Inter é um time historicamente prejudicado por arbitragem, né? Isso não é dúvida pra ninguém. Vocês podem até dar risada, mas assim, existem comprovações. Não, mas eu concordo com né? O Inter, inclusive, é um absurdo. É um absurdo no ano que a gente vive, onde tu consegue um campeonato brasileiro via SMS. O Inter não questionar o campeonato brasileiro de 2005, que é o maior assalto da história do futebol brasileiro. Eu acho que isso aí ainda vai ser revertido algum dia. Eu acho que não, cara, porque parece, de alguma forma. Parece que os conselheiros... Duas coisas. Primeiro, porque é o Corinthians. Também. E segundo, porque os conselheiros do Inter, eles ficam tão preocupados com o fato do Inter trazer um argentino para comandar a base, ou com o fato do Inter contratar não sei quem, e eles estão perdendo a oportunidade de conquistar um campeonato que é nosso, cara. Sabe? É nosso. O Campeonato Brasileiro de 2005 é um absurdo. É do Inter. E tem inúmeras provas disso, cara. Tem áudio do presidente do Corinthians, tem áudio dos árbitros, tem tudo, cara. É só querer, é só juntar, ir na CBF e reclamar. Cara, o Atlético Mineiro conseguiu um campeonato brasileiro na época que nem existia campeonato brasileiro. Por 39, que... né? Pô, pera aí, cara, nem existia. É o que ano? 39. Quem que é o campeão de 40? Quem que é o campeão de 36? Não existia, cara. Então, assim, o Inter precisa urgentemente fazer isso. Bom, o que eu acho que não vai acontecer porque o campeonato já teve uma volta atrás, né? E eu acho que isso pesa contra o Inter. Tipo, o campeonato já havia acabado, ocorre a investigação da máfia do apito e... Uma segunda volta atrás é bem improvável. Eu acho que essa é a grande questão. Como assim volta atrás, tu disse? Volta atrás de, tipo, voltar atrás do que aconteceu. Já fizeram isso. Já retornou uma vez. Mas é que a primeira vez que o Inter questiona isso, o cara que era responsável pela CBF na época, cujo nome é Luiz Sveiter, e que hoje é um dos comandantes da Libra, rival da Liga Forte Futebol, ele praticamente bota o Fernando Carvalho, presidente do Inter, no muro, cara. Olha, se tu continuar incomodando, nós vamos punir vocês. Por isso que o Inter para de ir atrás disso. Porque, querendo ou não, o cara na época foi... Era ou isso ou sei lá o que podia acontecer com o Inter. Né? Não vai pagar para ver. Mas o Inter buscou na época, só que enfim. Eu não questiono de ter buscado na época. Eu digo de, tipo, na época a CBF ter tomado uma decisão já de voltar atrás em relação ao que tinha acontecido. Não sei se eles voltariam 2 vezes atrás, né? Mas não tinha acabado ainda quando voltaram as rodadas. Claro. Bom, falando de hoje já, pra gente já ir passando pro Grêmio. Do Inter, dos 5 jogos que ficaram atrasados, o Inter disputou 2 e conseguiu 4 pontos, né? 3 com a vitória sobre o Juventude e 1 agora com o Cruzeiro no Mineirão. Faltam 3 jogos para recuperar 100% esses atrasos. Contra o Flamengo e contra o Fortaleza no Beira-Rio e contra o Red Bull Bragantino, que se complicou. Não sei se vocês estão acompanhando. Fora. Mas o Inter agora se prepara para enfrentar o Juventude, enfim, pela última vez da temporada. De novo, cara. Jogam todo final de semana. O jogo vai ser... É inacreditável. O jogo vai ser nesse domingo, dia 1º de setembro, às 6h30 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Nesse ano, são 2 vitórias para o Inter, 1 para o Juventude e 3 empates. Quando a gente vê... É porque tem as eliminações, né?
Porque se a gente lê só os números, parece, pô, é bom pro Inter. Tá positivo. O problema é que no Gauchão, por exemplo, no empate o Inter perdeu, né? É. Foram 2 empates e aí perde nos pênaltis. E aí o torcedor lembra como uma derrota. E na Copa do Brasil também acabou Ué? a derrota. Enfim, eliminado. Bom, mas o Inter tá melhor que o Juventude no Campeonato Brasileiro, porque o Juventude tá na 13ª posição com 28 pontos e não tem nenhum jogo para ser recuperado, tá normal. E o Juventude também tem a Copa do Brasil, então né, é mais uma preocupação pro Inclusive, rival. hoje entra em campo pela Copa do Brasil. Exatamente, às 8 da noite contra o Corinthians, no Alfredo Jaconi. Para esse jogo do domingo, o Inter vai ter Rocher e Mercado suspensos. Rohel e Mercado suspensos. Eu quero saber quem que deve formar a dupla de zaga do Inter. Tem Vitão, Robert Renan, Igor Gomes e quem sabe o Fernando, que a gente já viu jogando nessa posição. Acho que o Vitão entrou no último jogo, né? O Inter ainda não tem nenhuma movimentação quanto à possível venda dele, então deve ficar, talvez, não sei. Eu acho que ele é um cara que já era titular, enfim, e deve retomar essa posição aos poucos. E me parece que o Roger ele não gostou do Igor Gomes. Não sei o que Isso acontece. é muito estranho, né? É muito ele estranho não porque entrar no o Igor lugar Gomes poderia ser o lateral. lateral direito, por exemplo. Ele é lateral direito de origem, né? E então, assim, se ele não tá entrando no lateral, não vai entrar na zaga também. E o Robert Renan perdeu espaço totalmente, né? Pelo futebol que vinha mostrando, pela inconstância, e o Roger também não quer colocar ele. A dupla de zaga estava funcionando bem. E deve ir com o Vitão, que eu acho que é o cara que tá mais acostumado e já jogava junto com o mercado. Mas tu apostaria então em quem? Se o Igor Gomes tá fora, né? Porque o Roger não aproveita ele e o Robert Renan também. Vai ser Vitão e quem? Eu acho que Vitão e Robert Renan. É? Eu acho. É muito estranho a situação do Igor Gomes. Muito estranho. O Igor Gomes, eu até vi um tweet ontem que o Igor Gomes é o Bernabé do Roger. É muito estranho, cara. Não faz sentido nenhum. Eu acho que ele vai com o Robert Renan. Eu acho que ele não vai abrir mão do Fernando como volante também, tá? Acho que ele vai manter isso daí. Eu também acompanho. Ele viu que deu certo no meio campo, ele vai trazer o Robert Renan de volta. O Vitão, claro, tem qualidade para estar no time do Inter, mas ele vai trazer o Robert Renan de volta por opção. É o que tem e quando é o que tem que ir com ele. Mas o que dá para esperar dessa partida? A gente vê um Inter, talvez, assim, melhor de cabeça até do que da última vez contra a Vitória, quando foi a vitória de virada. Dá para esperar, assim, 3 pontos mesmo ou pode ter algum tropeço? Eu acho que o Inter é favorito e até se tratando, porque o Juventude vai ter compromisso pela Copa do Brasil nesse meio de semana. É no próximo já, né? Eu acho que é. Deixa eu acho que é no próximo. Eu acho que é uma semana de... Porque a Libertadores é na semana do dia 15 a 22, então eu acredito que sim. Mas, enfim, tem um compromisso muito importante hoje de noite. O jogo é daqui a 3 dias. Já na semana que... Então... Não. Bom, enfim. Vai ter um jogo, ainda não. Vai ter um jogo importante agora contra o Corinthians, e acredito que será a prioridade do Juventude, mas ainda assim tem um Campeonato Brasileiro pela frente, o Inter e o Juventude lutam na mesma parte da tabela, apesar de jogar em casa, o momento do Inter é melhor, eu vejo o Inter como favorito, até porque o Juventude consegue alguns resultados, mas ainda não se mostra bem desde a chegada do Jair Ventura, a gente não vê o mesmo time que via com o Roger. Então, para mim, Inter favorito. Não são 3 pontos certos, nunca serão 3 pontos certos jogando no Alfredo Jaconi, mas o Inter favorito. Eu acho que o Inter é favorito, mas não dá para descartar nada, né? Mas dá para sonhar com a vitória. O Juventude é um adversário, na minha visão, inferior ao Inter em questão de time e hoje talvez já seja inferior também no jeito de jogar. Tanto que o Inter está na frente do Juventude. E acho que o Inter pode sim fazer uma boa partida, pode jogar bem lá, vai ter torcida presente. Tem isso que o Lucas falou, de que o Juventude joga a Copa do Brasil também, então não vai se arriscar muito na questão de talvez... Física? Enfim, ter algum problema com algum jogador na parte física. Então acho que o Inter deve impor o jogo sim, deve ter uma boa partida. Mas assim, também achava que teria contra o Atlético Goianiense, a gente viu o que foi. Bom, vamos passar para o Grêmio, que foi a Santa Catarina enfrentar o Criciúma no estádio Heriberto Rios e com um gol de Monsalve já no final do jogo venceu pelo placar de 1-0. Agora o Grêmio ocupa a 14ª posição do Brasileirão com 27 pontos, 5 acima do Z4. A gente vai ter nesse final de semana o retorno à Arena do Grêmio, né, com, enfim, restrições, por exemplo, vão ser mais de 12 mil ingressos vendidos para a torcida do Grêmio, mais para os visitantes,
Mas antes eu acho que a gente tem que falar do trabalho do Renato. Lucassiano, o que tu achou do Cristaldo e do Monsalve jogando juntos? Era o que tu esperava? Eu particularmente gostei. Claro que o gol vem no segundo tempo, quando o Grêmio já não tem mais os dois juntos. O Cristaldo já tinha saído da partida. Mas o Grêmio mostrou mais criatividade com os dois no setor. Tiveram boas triangulações entre os dois, bons 2-1, em que os dois se procuravam e eles têm a qualidade para fazer esse passe-movimentação, passe-movimentação. Encontravam o Soteldo em profundidade, por muitas vezes com o Monsalve jogando mais como um meia do lado do Cristaldo e não caindo sempre pela ponta direita, dava espaço para a infiltração do João Pedro. Tanto é que a segunda grande oportunidade do Grêmio é o Monsalve vindo trabalhar no meio, o João Pedro tendo o corredor direito todo para correr, vai até a linha de fundo, cruza para o Braithwaite, que acaba perdendo o gol. Mas eu gostei do que vi. O Monsalve e o Cristaldo, ambos próximos, foram muito criativos, conseguiram manter essa posse de bola entre linhas, digamos assim, que o Grêmio não tinha essa capacidade antes. E a mesma coisa que eu falei para Fernando Thiago Maia se aplica aqui. Jogador bom tem que jogar, os melhores tem que estar em campo, então eu não abro mão de ter Monsalve e Cristaldo juntos. E eu acho que tá certo, eu acho que é bem nessa linha, sabe? Tipo assim, cara, tu tem dois bons jogadores, tu não pode não tentar, pelo menos, utilizá-los. Uma coisa é tu ver, por exemplo, o Valência e Borré, que não deu certo no Inter e que não mostram que podem dar certo neste momento, talvez no futuro. Agora, o Monsalve e o Cristaldo, a amostragem que a gente tem é boa, né? O próprio jogo contra o Fluminense, que o Grêmio perde, o Cristaldo e o Monsalve entram no segundo tempo, jogam juntos e o Grêmio busca o gol. Então, dá para esses caras jogarem. Agora, contra o Criciúma, a gente viu essa amostragem, principalmente na parte criativa do time, que melhora muito, muito, porque tu tem dois caras com capacidade de achar um passe diferente, de talvez desequilibrar em um drible ali mais pontual. Então, melhora muito o time do Grêmio. A questão é, tu vai ter esses dois caras ali, tu tem que ter uma marcação reforçada atrás, porque eles não são os melhores marcadores. No momento, acho que o Grêmio pode conseguir isso sim. Teria que ter algum cão de guarda junto com o Dodge ali, talvez, mas acho que de momento, assim, com o Vila Sante fazendo essa função, vai muito bem. Mas também, o Vila Sante é um jogador que poderia ter uma liberdade maior se tivesse algum outro marcador. E aí, enfim, tu tendo dois jogadores é um presente para qualquer atacante. Usar os dois juntos era uma coisa que a torcida pedia fazia um tempo já pro Renato, mas ele resolveu fazer só depois que foi eliminado das duas Copas. De qualquer forma, o Renato fez o que a torcida queria e já estão pedindo ele para ficar em 2025. Mesmo que, enfim, Maluco. As mesmas pessoas tenham pedido para ele sair. Eu queria saber, Lucassiano, se tu segue com a tua ideia, que é de vários também, tem que acabar o ciclo e ir atrás de outra pessoa, ou se tu também mudou de ideia mesmo que um pouco. Vou repetir a mesma frase que eu falei aqui nessa mesa semana passada. Sendo quarto lugar classificado para a Libertadores ou sendo 17º, dia 8 de dezembro, o Renato não pode estar no comando técnico do Grêmio. Não importa, não é pelo trabalho que está sendo exercido agora, é pelo fim desse ciclo, é pelo fim da dependência. O Grêmio não pode ser mais dependente do Renato como é ano após ano, após ano, após ano, após ano. Deu errado, Renato. Deu certo, Renato. É sempre é chamada a mesma pessoa. O Grêmio precisa de mudança, e a gente viu isso com uma ideia ultrapassada na principal competição do ano, no principal jogo do ano. Ele tinha por optar entre Monsalve ou Cristaldo. Alguma parte da torcida pediu os dois, ele foi sem nenhum, o Grêmio perdeu o meio campo por completo e levou um sacode do Fluminense na primeira etapa. Por essas decisões, assim, não muito inteligentes, vamos dizer assim, não dá mais, porque se ele dá determinada importância para uma partida como deu para essa partida da Libertadores, o Grêmio poupa no final de semana, abre mão dos pontos, jogando dentro de casa contra o Bahia, num jogo que tinha condições de vencer ou de fazer um bom resultado, fazer um bom jogo. O Grêmio abdica da partida, vai com um time que nunca jogou junto, os 11 titulares nunca tinham jogado juntos, para ir para o principal jogo da temporada e abdicar dos seus dois principais jogadores que haviam sido poupados no final de semana. Pra mim não faz sentido. Eu acho que esse ciclo tem que acabar e o Grêmio tem que parar de ser dependente do Renato, independente de como forem os próximos 16 jogos do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. O problema ele é muito maior do que o Renato sair ou não nesse ano, né? É o fim do ciclo. Porque o Renato já saiu uma vez, mas o ciclo não acabou, tanto que ele tá de volta. É muito semelhante ao que a gente vê no Inter, só que o Inter não tem essa função em uma pessoa. O Inter não tem um Renato. Mas o Inter tem o
estrangeiro promissor e o cara que conhece a aldeia. Estrangeiro promissor, o cara que conhece a aldeia. E aí vem sempre nessa, né? Então, Miguel Ramírez, Diego Aguirre. Cacique Medina, aí tá, beleza. Não, Cacique Medina, aí veio o Diego Aguirre. Mas depois, Kudê, Roger Machado. Kudê, Abel Braga. Mano Menezes, sempre nessa. Né? O Mano Menezes depois do Medina, inclusive. Né? O Diego Aguirre foi depois do Ramírez. É sempre nessa. E o Grêmio é Renato, outro. Renato, outro. Renato, outro. Porque fica essa imagem de que o Renato nos deu uma glória ali como técnico, ele pode nos dar de novo, mas ele não vai dar, cara. A verdade é essa. Não tem mais espaço pro Renato no Grêmio. Eu vou trazer outro ponto depois, eu vou falar. Não tem mais espaço pro Renato no Grêmio porque parece que ele não se reinventou. Ele fez um time muito, muito qualificado em 2016, 2017. Tá marcado na história do Grêmio em 2018, que jogava muita bola, talvez mais até que 2016, 2017. Mas esse time não existe mais. Não existem mais aqueles jogadores. E os jogadores que vieram por indicação dele não chegam nem aos pés daqueles. E ele não consegue fazer um time jogar daquela forma ou de uma forma parecida. Então, nada mais justo do que o Renato terminar o seu ciclo no Grêmio. Vida nova para ele, vida nova para o Grêmio. O problema é, o primeiro que vier vai ter o respaldo ou vai ter sempre aquela coisa, o Renato faria isso aqui, o Renato faria não sei o quê. Aí vai lá e contrata um treinador diferente e o cara perde no Gauchão uma semifinal. Mas o Renato não perdia a semifinal do Gauchão. E aí o cara já se queima e não consegue seguir. Então, é um problema que afeta a torcida, afeta a imprensa, afeta a diretoria e é muito difícil de desprender dele. Esse é o grande ponto, a torcida tem que parar de se contentar com tão pouco. O grande argumento do renatismo é que com o Renato o Grêmio não cairia. E eu concordo, com o Renato o Grêmio não cairia em 2021. Mas o ponto é, o torcedor do Grêmio não pode se prender ao Renato fazer com que o Grêmio não caia para a Série B. O Grêmio não... tomara que não caia esse ano. E se não cair, também será com o Renato. Mas o ponto é, o torcedor do Grêmio não pode pensar tão pequeno a ponto de não cair para a Série B. Tem que ter alguém com ambição que vai pôr na cabeça. Não, nós temos que ganhar um título esse ano. Essa não pode ser a meta, né? Essa não pode ser a meta. O Grêmio não pode se contentar com não cair para a Série B. E daí volta ao ponto dos renatistas. E tá, eu concordo, mas não é motivo para que o Renato fique. Até porque quem colocou o Grêmio nessa situação foi ele. Com certeza. Então, se ele tirar, ele não vai estar fazendo nada além do que, assim, ele tá salvando a própria pele dele. Eu concordo, mas, de fato, em muitos outros locais, o treinador não salvaria depois de tal lugar. Mas, enfim, eu acho que o Grêmio não cairia com o Renato, assim como não cairia com o Filipão em 2021. Mas, contudo, isso não pode ser a meta do Grêmio. O Grêmio não pode pensar em não cair quando se começa uma temporada. E tá, com o Renato não vai cair. Mas se com o Renato não vai cair e não vai ganhar nenhum título no final da temporada e não vai demonstrar um bom futebol, então não me serve. Então que vem outro treinador e a gente recomeça do zero. Ainda mais quando tu tá disputando a Libertadores e tu acabou de ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Esse pensamento é o que os clubes que recém subiram e outros que estão meio em crise. Tipo, não, mas Vasco, é que não é o pensamento do clube, outros. né? É o pensamento da torcida. É bizarro. Falando em finalização de ciclos, esta deve ser a última temporada de Jeromel e Kahneman juntos. Ou talvez até dos dois vestindo a camisa do Grêmio. O contrato de Jeromel vai até o final do ano e foi estendido no meio do ano, depois do Gauchão, até o fim de 2024. E o Kahneman também. Se eu não me engano, é 2025. É isso mesmo. O final do contrato. Antônio, pra ti, eu queria que tu me dissesse, na tua visão, quem que são os zagueiros titulares do Grêmio? Se são 2, se são 3. Eu tenho aqui a lista. Kahneman, Jeromel, Rodrigo Eli, Gemerson, Rodrigo Caio, Gustavo Martins e Natan. Tu acha que Kahneman e Jeromel, talvez o Kahneman, para ser mais direto, ele tem vaga na titularidade ou já deu para ele também? É hora dele ou aceitar que vai entrar às vezes ou buscar lugar em algum outro clube? Eu acho que por ser o Renato, o Kahneman tem muita chance ainda de brigar por titularidade. Ainda tem. O Renato gosta dele, o Renato tem as suas teimosias e o Kahneman pode vir a ser um titular do Grêmio, sim, com 3 zagueiros ou então em alguma partida ali que o Renato determine que ele possa ser importante. Agora, com outro treinador, ou se eu fosse o treinador, não seria meu titular. Eu acho que hoje a zaga do Grêmio, né, ela hoje
pro Renato, no caso, é Gemerson e Rodrigo Eli. Eu tentaria Gemerson e Gustavo Martins. Eu acho que o Gustavo Martins, ele precisa ser titular desse time do Grêmio. É o que eu sempre falo, ele não pode ficar... O Grêmio não pode ficar postergando um jovem que é zagueiro. O zagueiro não... Vamos ser sinceros, um jogador jovem. Qual que é a meta com um jogador jovem no time hoje como Inter e Grêmio? É vender. Se o cara ganhar um título, beleza, top. Mas assim, é vender. É fazer dinheiro com esse cara. Ele é zagueiro. Ele não vai conseguir um valor exorbitante. Então, assim, quanto mais o Grêmio postergar e mais ele avançar na idade, mais barato ele vai sair. E aí o Grêmio pode correr o risco de vender esse cara por um preço baixo, ver o cara estourar em outro lugar e aí ficar com aquele sentimento de, poxa, esse cara estava aqui, Poderia ter nos ajudado, poderia ter vendido por mais. Então eu acho que o Gustavo Martins, enquanto ele não for titular, o Grêmio está perdendo com ele. Mas eu acho que o Renato hoje tem como titulares Gemerson e Rodrigo Eli. Pela sequência, os dois estão jogando... Não, acho que é a dupla. Ah, tá. A dupla. Se for com 3 zagueiros, aí o Kahneman entra no bolo. Eu acho que o Kahneman entra junto. Mas falando de dupla de zaga, eu acho que é Gemerson e Rodrigo Eli. Eu acompanho e acompanho o Renato também. Eu iria de Gemerson e Rodrigo Eli hoje, são os que vivem o melhor momento. Claro, Gustavo Martins, eu particularmente sou um grande fã e peço há muito tempo no time do Grêmio. Mas hoje Rodrigo Eli e o Gemerson estão encaixados. Jogando com 3 zagueiros, aí sim, Gustavo Martins. Ou se for para ter um zagueiro que saia mais, marcar o Kahneman. Mas esse é o ponto da tua pergunta que eu tenho a acrescentar. O Kahneman, se aceitar uma redução salarial como fez o Jeromel, ele ainda terá espaço no grupo do Grêmio. Não como titular, é claro, mas no grupo do Grêmio, porque ele pode agregar como sendo um terceiro zagueiro, num elenco reserva. É um bom zagueiro para se ter num elenco reserva, mas ele não é mais titular do Grêmio. Quanto ao Jeromel, acredito que é um fim de ciclo, isso já está demonstrado, quando ele não joga nem contra o Bahia no final de semana, e obviamente não jogaria na decisão contra o Fluminense no meio da semana, então ele não está nem entre os 5 principais zagueiros do Grêmio. Outra curiosidade entre os zagueiros do Grêmio, que hoje Rodrigo Caio vai atuar pela Copa FGF diante do Passo Fundo. Ele e Natan, outro zagueiro do Grêmio também, serão testados como dupla diante do Passo Fundo na Copinha FGF. O Wilson Júnior vai sofrer. Cara, que loucura, né? O Rodrigo Caio na Copa FGF, cara. Isso daí é uma coisa que a gente não imaginaria, mas nunca, né? É que nem tu vê o Soares jogando em Erechim. É loucura tu Só ver que assim, o jogador de nível continental do Rodrigo. A condição física dele o coloca nessa situação, né? Vai sofrer com o Michel hoje. E o volante Mila também. Além dos 2 zagueiros, o volante Mila, que já foi testado no profissional, também vai jogar. Mas eu quero saber, dá pra dizer que o Rodrigo Caio flopou ou ainda tem que dar tempo pra ele? No meu ver, já veio flopado, né? Ele veio aposentado, né? A gente já flopado o Rodrigo Caio. A gente já tinha noção da situação física do joelho dele. E, só se realizasse um milagre médico, ele voltaria a jogar no nível que jogou em 2019 com o Flamengo. Então, eu já não tinha muita esperança, mas também não tinha muita esperança no Gemerson e ele me entregou muito mais do que eu esperava. Então, quem sabe hoje ele vira o Beckenbauer contra o Passo Fundo e ele não venha jogar bem no Grêmio. Quando o Rodrigo Caio tá em campo, tem que botar antes da transmissão aquela tarde ali pra maior de 18, porque é assustador o joelho dele, cara. Assustador, o negócio é filme de terror tu olhar pra aquilo. Gore. Cara, é engraçado tu falar Beckenbauer e Passo Fundo na mesma frase. É e verdade. ainda se eu botar o Wilson Júnior fica melhor ainda. Bom, a gente viu o Gustavo Nunes ser anunciado em um clima carioca no Brentford. Nada diferente pros europeus, né? Cara, e aí tem até uma confusão, que diz que ele nasceu em São Vicente. Mas ele nasceu em São Vicente do Sul, né? Cara, no site do Grêmio diz que é São Vicente de São Paulo. Sim, só que Em outros lugares diz na que é do Rio Grande biografia do Sul. tá São Vicente do Sul. Eu prefiro acreditar que ele é gaúcho. Eu também. Bom, o Pavon tá lesionado, não deve jogar nesse final de semana. Tem alguma peça que o Grêmio precisa de reposição pra agora? Ou a torcida pode ficar satisfeita nesse quesito? Pode ficar tranquila. O Grêmio vai ser o mesmo de quem viu o Grêmio e Criciúma. Talvez, mas bem talvez mude centroavante, porque o Diogo Costa está se recuperando de lesão, talvez tenha essa oportunidade. Mas de resto vai ser Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson, Reinaldo, Dodi, Vila Sante, Cristaldo Monsalve, Soteldo, Braithwaite ou Diego Costa. Não tem pra onde fugir. E o gringo não está rendendo mais, né? O Braithwaite não... Ele jogou muito mal contra o Criciúma. Poxa, assim, o primeiro jogo dele foi arrasador. A gente imaginava ali que o Grêmio tinha achado uma mina de ouro, né? Na segunda divisão da Espanha.
E os últimos jogos dele foram bem abaixo, bem abaixo. Tudo bem que contra o Fluminense a gente até falou, né? A bola não chegou nele. Contra o Criciúma a bola chegou. E ele perdeu dois gols. Perdeu 2 gols feitos, né? Então, assim, não tá bem o nosso menino dinamarquês. E o Aravena, ele não consegue se encaixar nesse elenco titular? Ele que dá o passe pro gol Aravena do Monsalve, né? O Lucas classificou esse passe como um chutamento. Um chutamento, né? Ele falou que não foi cruzar, não quis cruzar. Não, ele quis cruzar, mas ele cruzou sem olhar, claramente. Mas assim, ele é um jogador que estava sendo criticado, de certa forma, né? De todos ali era o que a galera via como o patinho feio da jogada. Ele não aparecia tanto e também aparecia e não tinha destaque. Aí agora ele deu assistência pro gol do Monsalve. Que é amado. Ele foi bem, mas não tem esse espaço para jogar ainda. Ele vai ser reserva, uma boa opção. Se mostrou uma boa opção contra o Criciúma, mas titular tá longe de ser ainda. Não é um cara que chegou como chegou o Monsalve e disse, não, essa vaga é minha e não importa mais. Até mesmo com assistência, eu ainda classifico o Arezzo na frente dele, por mais que o Arezzo não tenha mostrado praticamente nada depois da partida contra o Vitória, ainda é um cara que tem mais presença física no ataque do que o Aravena. O Aravena é quando o Grêmio precisar de uma correria, como precisou no segundo tempo contra o Criciúma, e ele encontrou um belo cruzamento. O Monsalve foi muito feliz no domínio, na finalização, mas é uma opção, ele não pode ser cogitado como titular ainda. E o Nathan Fernandes caiu no conceito, né, cara? Parece que ele perdeu o futebol dele depois que ele teve aquele momento que ele vomitou, né? Aquele momento Caraca, trash. tava na minha cabeça agora, velho, que ele deixou o futebol dele lá. Coitado, né, cara? O jovem promissor, tomara que volte. Tomara que se recupere, mas agora o espaço que ele poderia ocupar, o Monsalve já pegou pra ele, né? Que era essa ponta direita, onde se destacava o Nathan Fernandes, onde começou se destacando ano passado ao lado do Soares, pela ponta direita. Mas agora essa vaga que o Pavão vai deixar aí por uns 10 dias, 2 semanas, lesionado, o Monsalve deve agarrar essa oportunidade e acho que complicou para o Nathan Fernandes. O máximo que ele vai conseguir vai ser entrar no segundo tempo também. É muito estranho. O Nathan Fernandes ele foi literalmente arquivado, né? Nunca mais teve essa oportunidade. Tudo bem que tem outros jogadores hoje, né? Mas ele não vem jogando bem também. Não vem jogando bem, exato. É consequência, assim. Mas o Grêmio, na teoria, investiu agora numa posição que não tem mais espaço para ele. Porque ele era ali o segundo atacante, dá para até jogar como ponta em algum momento. E aí o Grêmio hoje tem Diego Costa, tem o Arezzo, tem o Braithwaite como centroavantes ou possíveis segundos atacantes. E como ponta tem Soteldo, tem Pavon, tinha o Gustavo Nunes que foi embora, mas assim, não me parece que o Nathan Fernandes vai aparecer nessas posições e vai entrar. E um dos pontos agora também é o Monsalve, né? Não é um ponta, mas na escalação vai ser, porque vai se sacrificar um pouco. Também, ele perdia até pro Galdino. Sim, pro Renato, ele ficava... E isso é uma coisa que eu acho que o torcedor gremista pode reclamar, porque talvez se o Nathan Fernandes tivesse jogado mais naquele período, ele pudesse se desenvolver mais. Mas tem um ponto que a torcida concorda até com o Renato, que o Nathan Fernandes tem a oportunidade de titular contra o Bahia e ele vai muito mal. É verdade. Na Bahia, ele vai muito, muito mal. No jogo aquele antes das enchentes. Não sei se... Recente, eu acho no mais recente. No que deu... Ah, tá. Ele vai muito mal. Não é o que deu a polêmica. Não aqui, é. Então é agora. Ele vai muito mal na Fonte Nova e... No das enchentes... Gente, mas o da Fonte Nova é o que deu a polêmica. Não, ele vai muito mal no Jacone, perdão. Na Fonte Nova ele é expulso, mas ele nem entra em campo. É o jogo da polêmica. Ele entra em campo no final, né? Ele reclama, Isso aí. Mas ele perde um gol que ele não pode perder para um atacante. Faz uma péssima partida, ele é cobrado, então, tipo assim, não é que ele tenha sido escanteado que nem foi o Gustavo Nunes, que chegou alguém que tinha mais qualidade e ele acabou sendo escanteado, apesar do Gustavo Nunes ter muita qualidade. Não, o Nathan Fernandes caiu em produção e por isso foi escanteado. Eu acho que essa é que é a diferença entre os dois. Claro, ele é um jovem, é normal que vai errar, que vai sentir a pressão, e isso pode ser trabalhado ainda. Ele ainda pode ser recuperado porque é um jovem, tem idade para ser recuperado. Mas o momento não é de ter oportunidade como titular de novo. Bom, o Grêmio volta a campo neste domingo, 1º de setembro, às 11 da manhã. Sabia que o Grêmio não perde há 5 anos no domingo de manhã? Toma a estatística. Contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. Esse vai ser o primeiro jogo na Arena do Grêmio em 4 meses. O último foi dia 20 de abril, a vitória por 1-0 sobre o Cuiabá. O
que dá pra projetar nesse jogo? Vai ser pouca gente, né? 12 mil cabeças, diferente do que a Arena suporta. Mas, enfim, por questões de segurança, vai ter que ser isso. E eu acho que, na minha opinião, pelo menos, tá bom. Assim, voltando pra casa, mesmo que tenha que ser assim, tá bom. Mas como que vocês projetam? Eu acho que por todo o ar que vai estar, por todo o clima que vai ser criado, o Grêmio está voltando a casa. O Grêmio não tropeçou na Arena ainda nesse Campeonato Brasileiro. É uma amostra muito pequena, são só 3 jogos, mas sim, não tropeçou. É um número, não deixa de ser um número. Então, o Grêmio é forte dentro de casa. Eu falei durante todo o tempo de enchente, de adaptabilidade. Os jogadores sabem, estão na sua cidade, estão no seu estádio, vão jogar com o apoio do seu torcedor dentro do seu próprio estádio. Então, muda tudo. O Galo não vive um bom momento, apesar de ter vencido ontem no último lance, no apagar das luzes contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Ainda assim, não vive um bom momento. Teve que jogar no meio da semana, vai ter que fazer outra viagem longa até Porto Alegre. Eu acho que, impulsionado por tudo que está acontecendo e também pelo Grêmio ter que se recuperar nesse Campeonato Brasileiro, eu vejo o Grêmio com possibilidade de vitória, até possível favorito diante do Galo, às 11 da manhã, domingo. O Grêmio favorito, o Atlético Mineiro não vive um bom momento, o Grêmio, por outro lado, vive, né, no Campeonato Brasileiro, principalmente, e acho que é um jogo para o Grêmio vencer, para o Grêmio talvez empatar, mas acho mais para a vitória, e para comemorar, cara, é a volta do seu estádio, tudo bem que são 12 mil só, mas de qualquer forma é poder jogar em casa, é poder movimentar os arredores da arena, é poder trazer o público de volta para o seu estádio, ter aquela questão emocional, bem afetiva. Então vai ser bom para o Grêmio, vai ser bom por voltar para esses jogadores que não conhecem a arena conhecerem também. E acho que tem tudo aí para fazer um bom jogo a equipe do Grêmio, né? Acho pelo menos que vai sair com a vitória. Vai conseguir ir no jogo? Não vou. Não? Não. Eu Mas também tentou? não. Não tentei, mas não consigo ir. Foram poucos ingressos pro Galo, né? Mas, se Deus dá, quiser, né, cara? agora em setembro eu vou voltar aí na Arena. Boa. Capaz em Minas eu ainda não decidi qual que eu sou. Não? Tá. Talvez eu até seja Cruzeiro. É. Cruzeiro que tem uma das camisas mais bonitas do futebol. Cruzeiro tem o escudo mais bonito do futebol brasileiro. É bonito mesmo. É bem bonito. É bonito, mas eu sou fã de outro em particular. O Botafogo, né? O Botafogo. Mas o Botafogo pra mim é feito por uma criança. É. Capaz, brincando, é bonito, mas o do Cruzeiro eu sou fã. Eu gosto do Cruzeiro. Eu também quero ver se eu consigo ir agora na fase final da Série B. Da Série C. Ziquei. Caraca, Meu subiu Deus. a cabeça. Ziquei. Pra ver o Ipiranga. Não dá pra dar Não dá pra a migalha pro cara que ele já acha que é o pão, né? É, que é o pão inteiro. É complicado. me iludir. Bom, enfim, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, guris, pela parceria. Você acompanha o Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, ou no nosso YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.